Salve, salve, rapaziada, estamos de volta a mais um vídeo, mais um X1 com o Billy, esse quadro nosso aqui que a gente bate um papo com as referências do futsal, e hoje estamos com ele, Vini, bicampeão aí com a seleção brasileira, capitão, e um dos caras mais legais que eu tive o prazer de conhecer por causa do BR. Fala aí, Vini, como é que tá? E aí, Billy, tudo bem? Prazer estar contigo aqui. Tudo certo, tudo bom demais. Se você por um acaso não conhece o Vini, tá de sacanagem, né, só pra começar, e se eu fosse você, procurava por dois motivos. Um, porque o cara tem uma história linda no futsal, e outro, porque ele tem feito um trabalho sensacional pro futsal também. Mais pra frente vai falar sobre isso também na conversa, mas eu queria começar com uma conversa, com uma pergunta, Vini, um tanto quanto polêmica até eu diria, porque eu sempre tive essa dúvida comigo, né, no processo aí do BR, que as coisas foram acontecendo, e eu parava e pensava assim, cara, o futsal, será que o futsal vai ou não vai? Como que vai ser o futsal? E aí a pergunta é o seguinte, Vini, você acha que o futsal tem futuro? Pergunta bem direta. Nós estamos nessa pergunta há 30 anos, pelo menos, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Eu estou há 20 e poucos anos, quase 30, mas tem mais tempo. A questão é que o futsal não entendeu que nada vai cair do céu. Que nada vai cair do céu. Precisa ser construído, né? É construído, perfeito, Billy. E enquanto a gente não entender isso, enquanto jogadores que acreditam que não são valorizados, atletas que acham que os clubes não valorizam o trabalho deles, clubes que não acham que a federação não valoriza, federações que acham que tal, gestores que acham que tal. Enquanto todos não entenderem que você tem que construir tudo isso e ter um trabalho conjunto entre todos, cada um dando mais de si, para construir um esporte melhor, não vai cair do céu. Você acha que era mais difícil na sua época ou agora, Vini? O que você acha? Agora é mais difícil. Agora é mais difícil? Então nós não evoluímos muito, né? Ou evoluímos? Depende da área. Eu acho que hoje é mais difícil pela relação das figuras que tinham antes, e nós tivemos muito dinheiro, né? Falcão e Manuel Tobias, eu acho que são os dois principais. Os demais nós fomos levados por esses dois, e a parte de dinheiro, né? Havia dinheiro na época, muito dinheiro. Na seleção, principalmente, nos patrocínios fortes, né? Perfeito. E eu acredito até na Liga Nacional também, né? Na Liga Futsal, quando começou, ela começou muito forte. Bem. E depois dos problemas econômicos, né? Saiu a Liga da Confederação, ela teve uma gestão separada, vamos dizer, autônoma, e está nesse processo ainda, tá começando a crescer, mas teve outro baque agora com o Covid. Sim. Mas existe também, Billy, uma questão melhor hoje em dia. Hoje é mais fácil pela possibilidade das mídias sociais, pela possibilidade de atingir um número de pessoas que antes não tinha possibilidade, né? Isso é legal, Então você percebe que teve uma evolução por esse lado, né? De ficar mais fácil de alcançar uma galera, mas mais difícil por falta de grana, né? Porque não foi aproveitada aquela época. Como poderia ter sido, né? Que tinha dinheiro, tinha atletas que atraíam esse dinheiro, vamos dizer, entre aspas, né? Atletas, eu falo principalmente os ícones, né? Vou colocar, né? Então, e existia essa possibilidade, porque nós tivemos final de Liga Futsal na Globo, né, Billy? Nossa, é muito grande isso, né? Nós tivemos 30 jogos, se eu não me engano, posso estar errado, mas já me falaram que foram 30 jogos no ano na Globo, cara. Nossa, é muito algo coisa. Assim. E a audiência da Globo, né, quando passavam os jogos domingo de manhã, era assim, eu já tive essa informação, papo assim, de 20 milhões de pessoas alcançadas, né, no jogo de domingo de manhã. É coisa assim, de outra realidade, é absurdo. Surreal. E eu, Vini, uma coisa também que eu sei que você conhece muito do meio, né? Você tá muito com os atletas. A ideia não é expor de maneira nenhuma ninguém, não. Mas pra gente entender a realidade do nosso futsal, né? Como que é, mais ou menos... enfim, quanto ganha um jogador de futsal? Qual que é a média? A molecada me pergunta isso muito, Vini. Você não entende tanto que eles me perguntam isso. E aí eu falo, cara, tem um valor médio ali que a gente acha, mas assim... Qual que é realmente a realidade do jogador de futsal no Brasil? Eu assisti o teu quadro, vídeo, tá? Assisto direto, muito bom mesmo, parabéns, Billy, de verdade. Obrigado, Vinícius, adoro mesmo, muito legal. E realmente o que você falou é o que acontece. O que é mais ou menos a média? Jogador que está iniciando, ganha jogadores, eu falo normais, vamos tirar os fenômenos. Sim, Leozinho, vamos tirar. Vamos tirar Matheus, né, do Corinthians, vamos tirar os fenômenos, né? Isso aí.
fora da realidade. Mas quando sobe, você ganha até R$ 2.000. Indo pro adulto, saindo sub-20 e no adulto. Isso, até R$ 2.000, R$ 3.000. Vamos ser otimistas aí. Tá. Até esse valor. Quando o jogador já começa a fazer boas temporadas e já consolidar, aí ele vai de 2, 3 mil até mais ou menos uns 5, 6 mil. Entendi. Tá? Depois, quando ele já atinge nível de seleção, aí que ele começa a passar da barreira dos R$ 10.000. Entendi. Mas tem as exceções. Quem são as exceções? Aqueles jogadores que ganham dinheiro. Tem gente ganhando de mais de R$ 100.000 por mês. E ganha em euro. Ganha, né? No Brasil, eu não acredito que tenha alguém ganhando mais do que R$ 30.000. Acredito eu que não existe nenhum hoje. Mas fora do Brasil, tem muita gente ganhando 50, 60 mil reais. Por quê? Esse valor seria mais ou menos 10.000 euros, né? Que é um valor que é realidade lá fora, né? Aí vamos falar aqui para ficar legal, porque entre 5.000 euros e 15.000 euros, entre 5 e 15, é a média. Tem gente que ganha mais que isso. Eu aposto que Ferrão, que Pito, que jogadores da Rússia, os principais da Rússia, ganham mais do que 15.000 euros por mês. Nós aí já estamos falando de R$ 100.000, né? Então, com casa, com todas as... Com poucos gastos, né, você quer dizer? Poucos. E esses valores que eu falei são praticamente sem pagar aluguel, né? A grande maioria. Tem clubes que Carlos Barbosa, Corinthians, não dão casa, mas... O Rodrigo, na nossa conversa no X1 com o Rodrigo também, ele até comentou um pouco sobre isso, né? Na saída dele, quando ele foi para Carlos Barbosa, né, onde tudo começou, que ele ganhava bem pouco, ele até abriu esses valores pra gente também. É bem exatamente isso que você tá falando. 1.000 e pouco ele ganhava, veio uma proposta de 4.000, ele falou, pô, não tem como. Só que quando ele chegou lá, ele viu também que ele ia ter que pagar aluguel, ele ia ter que arcar com outras coisas, né? Mas, obviamente, a possibilidade que ele teria estando naquele clube seria muito bom, igual foi, né? Mas, assim, realmente não é fácil, né? Não é fácil pro jogador de futsal. E mais do que isso, né, Vini? O jogador de futebol, por exemplo, também que tem uma carreira ali até os 40 anos, vão colocar, né? Otimista. Só que esses caras, né? Eu tô falando dos tops aqui também, que a gente sabe que são a minoria da minoria, né? Dos jogadores que têm esses salários muito altos. Eles ganharam muita grana, né? Então, pra eles é até mais fácil conseguir se manter pós-vida de atleta, né? E eu sei que você tem uma vida muito tranquila hoje, né? Foi um atleta também de sucesso, né? Ganhou muito bem, obviamente. Mas como que você vê os atletas hoje de futsal pensando a vida pós-atleta? Assim, você acha que tem melhorado, né? O Clube do Futsal, né? O trabalho que você faz, pode até comentar um pouquinho. Entra muito nessa questão, que você sentiu essa necessidade de falar sobre isso, né? Então, Billy, até depois, se você quiser, eu posso abrir valores do passado para você entender a realidade que havia, a realidade que tem hoje. Fica à vontade. Se ganhava muito dinheiro no futsal antigamente, Billy. É mesmo? Muito dinheiro, muito. Eu vou te falar, 1998, que esse ano foi muito marcante na minha vida, porque 99, para mim, 1999 foi a melhor liga futsal que existiu. As equipes muito equilibradas, muitas equipes... Você estava em qual time na época? Desculpa. Eu estava na Ubra, para você entender, o Schumacher, Vander Iacovino estavam na GM, eu estava na Ubra com Marquinhos, PC de Oliveira, Márcio Branco, enfim, o pessoal ali. O Lenísio, meu irmão, estava no Atlético Mineiro, Manuel Tobias, o Carlos Barbosa com vários atletas, o Vasco com o Filhinho. Era muito bem dividido, muita gente. Os craques estavam todos muito bem espalhados, né? E nesse ano, Billy, para que você veja o nível de salário, atletas principais dessas equipes, eu ganhava R$8.000 em 1998. Você era R$8.000. Jovem na época? Tinha quantos anos, Vini? Eu tinha 21 anos. Nossa, era um bom salário. 20 para 21. Mas eu era da seleção, mas tudo bem, eu não estou falando de mim. Eu estou falando, o Manuel Tobias ganhava 15. Choco, Fininho, todos esses. Schumacher 18, se eu não me engano. Nossa. No Vasco 2000, Vasco 2000, esse pessoal ganhava R$18.000. Nós estamos falando onde o salário mínimo nessa época era 100 e poucos reais. Ainda tem reais. isso, né? Ainda tem isso.
Ainda tem isso. O primeiro imóvel que eu comprei foi nesse ano, 1998. Né? Tô abrindo uma coisa aqui só não é para me exibir, Sim, é para justamente mostrar o contexto, sim, claro. O contexto do futsal. Uhum. Um apartamento em Uberlândia, Minas Gerais, custava R$40 mil. Loucura, né, Vi? Um apartamento de 2 quartos, bem localizado. Então, assim, os atletas de futsal, os principais que ganhavam 15, não era o meu caso, ganhavam R$15 mil, 16, 17, 18, com 3 salários eles compravam um apartamento. Isso, é basicamente isso, né? Fica fácil de visualizar então, pensando assim, né? Isso, para que visualizem. E esse pessoal, muitos deles, não vou falar nomes, estão falidos, assim, sem nada. É muito triste. E o que você acha que o principal motivo disso? Você acha que é ali a falta de instrução mesmo, né? A falta de percepção e tal? Enfim, o que você acha, assim? Né? A gente não são eles, né? Claro, a gente tá dando nossa opinião aqui, trocando ideia, conversando. Não, eu convivi com ele, então posso falar. Geralmente o atleta, ele vem de uma família muito simples, muito humilde, né, Billy? Uhum. É um sonho. E você, poxa, gosto muito do teu trabalho por isso. E como eu não quero que as pessoas... Eu nunca vou estar falando ali que você pode tudo que você quer, que você vai jogar futsal e você vai ganhar. Nunca vou falar isso. Muito pelo contrário, eu quero abrir essa realidade, né? Nós estamos falando aqui de valores, para que eles vejam que realmente pode parecer num primeiro momento, porque as famílias são simples, os garotos são simples, que é um bom dinheiro. Mas isso não é nada em relação ao futuro, porque com 35 você já está no mercado sem uma profissão, você só jogou bola. Exatamente. E você, se você juntar R$100 mil, cara, para uma família... É difícil. Você está na frente de muita gente no Brasil, mas você não solucionou tua vida com esse dinheiro. Exato. Se você ganhou R$2 mil tua vida inteira, né? Então, o Clube do Futsal, eu tenho essa intenção de abrir os olhos e, assim, preparar eles para a quadra, mais para a realidade e fornecer, né, informações a nível de marketing digital esportivo, para trabalharem melhor essa imagem. A imagem deles. Parte financeira, né? Trouxe especialistas, mês que vem vai vir especialista na parte financeira, para ajudar nessa questão, ou seja, questão de quadra, mas também fora, com informações sobre tudo isso. E pode falar. Porque o futsal, aí eu vou finalizar agora, Billy, o futsal ele é um ótimo esporte, por quê? Porque você não ganha muito dinheiro como futebol de campo, mas quando você é um bom jogador, você tem estabilidade. Isso é verdade. Você sabe aí, nós tem estabilidade, tem mercado, é divertido, você faz o que gosta. Sim. Tem menos pressão, divertido. Aquela pressão chata do futebol também. Acho que isso conta muito pra cabeça do cara e tal. Ele tem horas livres no dia, né, Billy? Que dá pra ele fazer alguma outra coisa. Você viu, eu não sei, eu posso estar sendo enganado, mas pelo que eu percebo, você vê uma parte muito maior de jogadores de futsal que conseguem fazer outra profissão, né, que conseguem até estudar mesmo no processo de atleta, ou fazer alguma outra profissão também, né, que ele não tem necessidade de ser formal e tal, enquanto joga, porque no futebol de campo isso é muito difícil, mas no futsal tem essa possibilidade. Perfeito. Então, usar o futsal para isso, né, que nós estamos conversando, ele vai jogando, se divertindo, ganhando o dinheirinho dele. Se ele começa a ter sucesso, ele vai ganhar mais e vai dar saltos. E quando ele parar de jogar, ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. Sim, exatamente. Se ele tiver cabeça, separou um dinheirinho para recomeçar, ou seja, né, organizou a vida dele, porque ganha casa, muitas vezes ganha casa, ganha comida, e aí ele vai ter uma transição para depois da carreira tranquila, sem problemas. E esse deveria ser o pensamento. Outra coisa também que eu conversei também no X1 com o Leozinho, com o Rodrigo também, e você pode falar bem também, porque você foi lá para fora também, né, e muito da sua carreira, né, principalmente da estabilidade financeira, eu acredito que lá fora tenha te ajudado muito também, apesar desse cenário muito bom aqui no Brasil. Você pode corrigir se eu estiver errado, mas como que você vê isso, né? O que o Rodrigo comentou é que a questão, às vezes, do valor pesa muito, né, pros jovens craques nossos. E o Leozinho falou disso no X1 com ele, que ele falou, pô, Billy, eu não consigo não falar que eu não teria vontade de jogar lá fora. Pô, a gente vê lá os grandes, né? A gente com certeza tem vontade de jogar, né, nos ginásios lá da Europa, né? E tá aquela estrutura de clube, né? Pô, é impossível não ter essa vontade. Mas é aquilo, é difícil o moleque também ficar, né? Qual que é a sua visão, o que você acha em relação a isso, né?
dessa saída dos jovens, da ficada? O que você acha? É muito complicado e muito pessoal, né? A gente tem o exemplo do Falcão, do Valdim, do Rodrigo, o próprio Rodrigo. Thiago, goleiro. Thiago também. Nós temos muitos exemplos e o exemplo principal, na minha visão, é Thiago e Guita. Uhum. O Guita, se tivesse ficado no Brasil, talvez ele tivesse um nome maior ainda do que ele já tem. E ele foi sair tarde, né, até. Isso. Foi sair tarde. E o Falcão, por exemplo, eu comparo muito o Falcão com o Schumacher. Uhum. O Falcão, ele construiu o nome dele no Brasil muito mais que o Schumacher. E o Schumacher construiu fora. Sim. Então não dá para ter tudo. É muito pessoal. O que o Rodrigo comentou, que eu achei muito pertinente, é que ele não vê, por um lado ruim, o jovem sair, por exemplo, no caso do Arthur, Rocha, Marcel, qual outro? O Pito, o próprio Pito também, que não saiu tão novo, mas saiu novo. Só que esses todos saíram campeões já, né? Já saíram do topo. Então eles já tinham ganhado muitas coisas aqui no Brasil, eles meio que já estavam até realizados aqui no Brasil, e por escolha própria eles falaram, acho que me dá essa oportunidade de ir pra fora é especial, assim. E eu acho que tem aquilo também, né? É difícil, igual, por exemplo, esses que a gente citou, Rodrigo, Falcão, Thiago, esses caras são até referências mundiais, talvez não tão grande quanto aqueles saíram, mas são, e eles conseguiram fazer isso dentro do Brasil, né? Pelo quão bom eles eram no que fazem aqui no próprio país. E eles ganham muito bem também, né? Tem esse lado. Só que é aquilo, né? É difícil você, na sua cabeça de jovem, pensar, será que eu chego no nível desses caras ou não? Eu acho que esse que é o ponto, né? É muito pessoal, mas eu acredito que é inevitável. É inevitável. Um Lino, né, pelos anos que ele está fazendo. O Leozinho não tem tantos anos como o Lino, né, mas está no caminho, né? Tá muito exposto, e tá muito exposto. Tá muito exposto, né? São as joias que vão aparecendo e lá o pessoal cuida muito dessa parte, então é inevitável que porque nós estamos falando, por exemplo, o Leozinho, o Lino, o Chimba, né, que fez uma boa liga ano passado, e acabou indo, nós estamos falando ali de mínimo 6 mil euros, 7 mil euros, 8 mil euros. É muita coisa, né? Muita coisa, né? Para a realidade do Brasil. Para a realidade, nós estamos falando vezes 5, vezes 6, dependendo do câmbio. Nós estamos falando de 40 mil reais mínimo, com casa paga e jogando em quadras melhores, jogando menos jogos, 3 anos de contrato, 3 anos de contrato. Então aí morreu, né? Aí já morreu o assunto, né? É difícil. Porque pra gente é ruim, né? Ver a gente se perdendo essa galera, né? Mas assim, ao passo também que a gente tem muito, né? Material humano também. Então, você vê que o ciclo ele vai se fazendo, né? Com a rapaziada que sai, você vê que logo rápido já chega uma outra galera que chama atenção, né? Então já tem uma molecada muito jovem no Corinthians, muito jovem no Magnus. E esse é outro ponto. Quem não lembra do Rafinha, ala do Corinthians? Lembra do Rafinha quando era a joia, como é hoje o Leozinho, como é o Lino? Na época, se ele tivesse tomado a decisão de ir para os grandes, que ele não foi, ele ficou, e talvez, porque no Brasil o que acontece, filho? Isso é um ponto muito importante de falar. Diga. E vou falar agora já, por exemplo, o Leozinho é a grande joia canhota do Brasil esse ano. Foi a grande joia, não tem dúvida nenhuma de ninguém. O Chimba foi muito falado ano passado. Se ele fica, e nós tivemos muitos exemplos ano a ano, aparece outra joia. Com certeza. É muito rápido. Muito rápido. O Brasil é muito rápido. Muito rápido. Antes foi o Lino, veio o Chimba, agora é o Leozinho, e assim vai. Que vai sendo falado, eu digo, né? Isso, o Rocha, por exemplo, ele foi muito falado, foi embora. Aparece outro pivô, né? Temos o próprio Igor, aí, o próprio Igor do Corinthians, não sei, muito bom. Perfeito. O Igor é um exemplo. O Igor, você vai ver, escuta, eu tô te falando antes, vai esse ano certeza, outro pivô aparecer, né? Ou encobre o Igor, eu acho difícil, porque o Igor é muito qualidade, mas já vai estar sendo falado também.
Eu acho que talvez nesse ano o Igor seja o ano do Igor, porque em todos os X1 que eu fiz até agora, o Rodrigo falou dele, o Leozinho falou dele, a gente tá falando dele aqui, então talvez esse ano seja o grande ano dele, e talvez se porventura acontecer do Leozinho, né, talvez esse ano não, que tá meio conturbado, né, mas talvez no ano que vem não estar mais, talvez seja o cara que vai ocupar o lugar dele, né, assim, o lugar que eu falo, né, de referência jovem, né. É doideira pensar isso mesmo. E atropela, então às vezes você perde o trem, né, assim, perde não faz um ano tão bom e aí você vai para trás da fila, vamos dizer assim, né? Qual que você vê que foi a sua maior dificuldade, Vinícius, na carreira e no processo todo dentro do futsal para você, pessoal? O que foi mais difícil? Para mim foi lesões, assim, eu tinha quebras, né? Eu tive muitas lesões, foram 6 cirurgias. Nossa! E 6 cirurgias, tive ligamento cruzado anterior nos 2 joelhos, né? São lesões que você fica 6 meses parado. Lesões muito importantes, né? Importantes, eu tive antes de 24 anos, né, Billy? Eu tive muito jovem. Nossa, as muito duas. jovem. Isso é outra coisa também, né? Não basta você ser bom, né? Se você tem uma lesão no meio do caminho ali, acabou o processo. Eu parei por causa de uma lesão de coluna séria. E meu processo foi interrompido ali, eu não tinha muita escolha do que fazer. Eu falei com o Leozinho também, né? Não basta você ser bom pra ser jogador. Eu falo isso com os meninos também que me mandam mensagem. Cara, se ser bom é um ponto. Beleza, você tem o ponto de ser bom. Agora falta muita coisa pra cima que você precisa de ter também. Total. Bom muita gente é. Isso aí em todas as áreas. Todas as áreas, né? E eu acho que foram as lesões, eu não tive aquela continuidade, então sempre tinha que meio que recomeçar, se adaptar. Depois eu enxerguei que isso me ajudou bastante, porque acabou me forçando a ter que usar mais da cabeça. Eu era um cara muito físico. Muito, né? No começo. Muito físico. Eu tinha muita força. Talvez por isso, né, das lesões até, né? Se dava muito, né? Não, treinamento. Tem o Gabriel, que era um grande companheiro, né, que jogou na seleção. Ele falava, cara, Vini, não dá pra você continuar assim, cara. Você leva muito a sério e... Tá dando demais, né? Não, dá uma segurada, tem que fazer isso aí mais no jogo, né? É legal falar isso também, né? Porque a molecada, às vezes, né... Eu era esse cara também, que me dava muito mais no treino, assim. Eu queria sempre ser o melhor de mim no treino. E assim, eu era bom, mas eu era bom e ponto, entendeu? Assim, eu fui titular durante pouco tempo, assim. Eu reconheço que os caras que estavam lá comigo, eles eram muito melhores que eu, assim mesmo. Mas meu ponto de diferente era isso, Vini. Eu queria demais. Mas assim, muito. Mas eu dava muita vida. Muito mesmo. Legal. Então, assim, é o que eu acho que falta também, às vezes, numa molecada. Entendeu? De achar que, por exemplo, cheguei numa base de um clube importante. E de achar que ele é o final. Não, ali é só o início do início, entendeu? E existe essa escala, aí que tá. Esse processo de dar uma baixada um pouco para respeitar o corpo, ele só acontece, esse processo, depois de consolidação. Isso, exatamente. Exatamente. O grande ponto era que com 28, 20, eu já estava no nível que eu poderia controlar melhor. Antes disso você deu tudo mesmo que tinha pra chegar lá, né? E tinha que dar, porque se você não escala, é igual ao teu caso. Exato. Você fez o processo perfeito, você foi no limite até tentar, não deu. Se você passa essa fase que é da escala, né, escalar da base até consolidar no adulto, se você consolida, depois fica mais fácil, você vai trabalhando a tua cabeça, você vai desenvolvendo, você já tem um nome, você já pode falhar, né? Exatamente. O começo você não pode falhar, né? Vini, então te agradeço aí por esse primeiro bate-papo, né? A galera, fiquem ligados aí que vai sair, vamos gravar agora também, mas vai sair em breve no canal aí o Nosso Eu Nunca. Mas por esse bate-papo, Vini, acho que foi sensacional a gente poder esclarecer algumas coisas. Quero que em breve aí também, daqui um tempinho, a gente volte a conversar mais. Como eu falei agora há pouco no meu stories, assim, esse conteúdo aqui é o conteúdo que eu mais assisto, né, no YouTube, que eu mais gosto de conhecer as pessoas, bater um papo, entender o que as pessoas têm pra passar. Falei, por que eu não tô fazendo isso no meu próprio canal, né? Tá muito errado. Então, te agradeço aí, porque você é um cara sensacional que eu tive enorme prazer de conhecer e só aprendi demais. Não, obrigado pelo convite, você sabe também que eu sou teu fã pelo trabalho que você faz e principalmente por divulgar tanto o futsal, né? Fazer chegar aos mais jovens, principalmente. Sim. Né? Tanto conteúdo, tanta informação do futsal, e é um prazer estar aqui tentando ajudar de alguma forma. Tamo junto, então. Valeu, rapaziada. Valeu, Vini. Tamo junto. Valeu, Billy. Obrigado. Valeu, é nóis.